Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Como vocês já podem ter percebido, o nosso auditório está praticamente lotado. Nós tínhamos 3 lugares vazios que acabaram de ser ocupados. E nós agradecemos muitíssimo também todas as pessoas que interagem com o nosso programa. Porque hoje nós vamos colocar o programa número 2232 no ar. Olha que é programa que não acaba mais, hein? 2232. Extremamente maravilhoso. Coloca extremamente maravilhoso aí. Tanto é que o Show Mais está no ar e completou no último dia 1º de abril, ano Domini de 2014, mas bem no dia da mentira, o Show Mais completou 10 anos. E mais uma vez, Nil, vamos mostrar aqui e agradecer a Li Calçados pela confecção da caneca celebrando esses 10 anos. Essa é a caneca tradicional do Show Mais e essa vem com um carimbo de 10 anos. Está lá Celebration, toda em inglês, porque nós nascemos no exterior, então veio tudo em inglês. Vem lá Celebration, então está aqui 10 anos de cultura. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado ao nosso querido colaborador César, proprietário da Li Calçados. E nós agradecemos também a todos vocês, queridos telespectadores, porque nós estamos até agora aqui durante esta década, graças ao apoio não só dos anunciantes, como também e principalmente dos telespectadores, que ligam para cá, que interagem conosco. Tanto é que nós estamos com o portal novo. Olha aí, é o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático e sim por extenso, MAIS. Agora vou no ícone Show Mais, clico, nós vamos descendo um pouquinho, vai passar lá o Show Mais, está aí 10 anos de entretenimento, jornalismo, e mais abaixo tem um formulário. Vocês coloquem, por favor, o nome, o e-mail, o telefone, o celular, depois tem a seçãozinha lá para você colocar a mensagem. Você pode pedir um tema que já foi ao ar para a gente reprisar, você pode pedir um tema que já foi ao ar, não para a gente reprisar, mas para dar uma nova roupagem com outros convidados. E não se esqueçam que hoje é dia de sorteio. Nós vamos sortear do Estação Leopoldina, nós vamos sortear um jantar bem bacana na parrilha Estação Leopoldina, no valor de R$150. Nós conversamos com a gerência do La Parrilha e eles garantiram que dá um belo do jantar para um casal. Não vai levar 6, 7, 8 pessoas, que aí fica complicado. Então, é um jantar para um casal no valor de R$150. E agradecemos também um anunciante que está conosco desde o primeiro dia, gente. É brincadeira, há mais de 10 anos, que é a LL Presentes, da Rua Laura 740, Vila Basto, Santo André. Eila, só de vitrine tem meio quilômetro aí. Lá dentro, itens, mais itens, mais itens e mais itens para a lista de casamento, batizado, chá de cozinha, um presente descontraído que você queira dar para uma amiga. Uma coisa eu posso garantir, quando você compra uma coisa na LL, você pode ter certeza que é diferenciada. Você quer conhecer um pouquinho mais? Então, com todo respeito, me dê sua mão, vamos dar uma voltinha na LL. Venha, venha, venha comigo. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Basto, Santo André. Agora, rapidinho, como toda a nossa equipe
para quem não conhece, a gente já vai dizendo, é formada de jovens universitários. A TV Mais dá também esta oportunidade a jovens universitários, repito, todos terceiranistas, quartanistas, pessoal que já está no TCC, no trabalho de conclusão de curso. A sequência é essa, é TV Mais, depois eles casam, depois desistem da profissão. Não é nada disso. É TV Mais, depois eles vão bater as suas asas. Tanto é que nós temos um pessoal em todos os canais de televisão de São Paulo, pessoas, funcionários, gente maravilhosa, jornalistas e radialistas também que passaram aqui pela TV Mais. Então eu quero perguntar para esses jovens se eles estão preparados, porque se eles não quiserem fazer o programa, não sai o programa, viu? Pode ter certeza que não sai. Então vocês estão preparados, sejam sinceros, é um sim ou um não que eu quero, curto e grosso. Vocês querem fazer mais um programa? Sim! Então não precisa gritar que nós estamos com gente importante aqui. O que eles vão achar do nosso programa? Que é uma verdadeira palhaçada e não é. Então, atenção tripulação, aqui é o comandante Arruda a preparar para a decolagem. No áudio, William de Oliveira. No GC, Luana de Oliveira. Na direção de TV, Tássia Camargo. No VT, Bárbara Barros. No TP, Débora Delorso. É o domínio feminino em todas as áreas. Câmeras, aí já dá para dar uma quebrada. Ou não? É Nil Delfino, ele confirmou. E Arlen Melo. Na exibição, Carlos Eduardo Soares. Na produção, Gisele Firmino, num oferecimento também da estagiária Stephanie Stelzi. Muito bem, amigos, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Conforme a gente sempre fala, não existe tema desinteressante. O que existe são pessoas desinteressadas. E no decorrer desses 2.232 temas, nós tivemos que adentrar pelos meandros de todas as ciências, de todas as filosofias, de todos os temas, não é? Porque o nosso programa não é assim que a gente fala 10 minutos de uma matéria, depois faz um rocambole, depois ensina a fazer crochê, não é assim. Então a gente vai ficar debruçado 1 hora em cima do tema olfato. Vocês vão ver que é muito importante esse tema e a gente gosta muito quando no dia seguinte, não é, a dona de casa, a pessoa que nos assistiu, vá à feira livre e converse com um amigo. Nossa, assisti no Show Mais, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Aquela tua sobrinha não tem aquele problema nasal? Eu acho que é isso. Enfim, a partir do momento que a pessoa se desperta para procurar um profissional e pedir ajuda, não é? A gente já tem dado aí um passo muito interessante. Nós estamos recebendo com muito prazer a doutora Paula Ribeiro Lopes, que é otorrinolaringologista da clínica Rinomed. Doutora Paula, muito obrigado pela presença. Obrigada. E estamos recebendo também o especialista em marketing sensorial da Biomist, o Edson Lima Júnior. Eu já falei com os convidados antes do início do programa que a nossa preocupação é fazer um programa didático, é o ABC 1, 2, 3. E, logicamente, eu gostaria de ouvir da doutora Paula a importância, não é, do olfato, que ele é muito mais importante do que a gente pensa. É que tudo que nós temos e funciona, a gente acha que é assim mesmo. E não é bem assim mesmo, né, doutora Paula? É verdade. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigada, o prazer foi todo meu. Na verdade, a gente sabe que a maioria das pessoas nem nota a importância do olfato no dia a dia. Aliás, como qualquer um dos 5 sentidos, né? É verdade. Então, a dona de casa que abre a geladeira para pegar um alimento e sabe que aquele alimento está estragado ou não, simplesmente pelo odor que ele libera. Claro. Então, é muito importante para o dia a dia de todos, né? Não só para as coisas domésticas, mas para quem trabalha. A gente vai ver aqui muita coisa a respeito disso, né? Sobre a importância do olfato no dia a dia mesmo. Isso é muito importante. E qualquer parte do corpo, né? Eu sempre cito esse caso, nunca falei o nome desse meu amigo, é um amigo muito importante. Ele não tem um dedão do pé direito, ele não tem um dedão.
Então, para a gente é um dedão a menos só. Para ele, Faz eu uma vou te falar um diferença negócio, é um transtorno. Ele já andou pela Europa toda querendo fazer alguma coisa, implante, ele não conseguiu fazer nada, não é? Aí ele já não vai à praia, já não vai à piscina, não é? Na hora de ficar numa intimidade com uma pessoa, ele já tenta esconder. Sim. Então, não é fácil. Então, tudo que nós temos é de suma importância. Tanto é que quando a gente machuca um dedinho, toda hora você rala esse Lembra dedinho em do algum lugar. dedinho. Fala, meu Deus do céu, mas bem no dedinho? Não é que é bem no dedinho. Tudo que nós temos é importante. E o olfato, por ser uma coisa que a pessoa consegue esconder a falta dele, na verdade a gente pode ter alguém aqui que nesse momento não está sentindo o odor de alguma coisa e nós não sabemos que isso está acontecendo. Então a pessoa acaba não indo atrás, ela não procura, porque é uma coisa que não aparece tanto como o dedo, por exemplo. Claro, e também para efeitos sinestésicos, né? Sim. O olfato é importantíssimo, É fundamental. né? Eu lembro porque eu li, né? Não porque eu vivi a época. No final da Segunda Grande Guerra, não é? Lançaram um perfume francês chamado Je Reviens, quer dizer, eu vou voltar, né? Je Reviens. Então, qualquer pessoa que conheça a história e que tenha sentido, não é, o odor desse Je Reviens, ao cheirá-lo novamente, vai lembrar de toda a história. Sem não é? dúvida. Assim como há fatos negativos também. Né? Eu sempre conto aqui também, no falecimento da minha mãe, quando eu tinha 18 anos, né? Colocaram ciprestes no caixão, não é? Então, aquele odor do cipreste, o que era muito legal para mim, que eu lembrava do Natal, aquela coisa toda, passei a substituir essa lembrança pelo velório, o que pesou muito, não é? Então, mesmo com o passar de muitas décadas, não tem como. Eu sinto o cheiro, já vou imediatamente linkar com esse fato. Por isso que nós estamos recebendo aqui também o Edson Lima Júnior, especialista em marketing sensorial da Biomist. Muito obrigado pela presença, Edson. Obrigado a você, Arruda. Edson, o que é a Biomist? A Biomist trabalha com marketing olfativo, tá, Arruda? Então, quando a gente coloca um cheiro para criar uma atmosfera dentro de um ponto de venda, para fazer ela, seja ela vender mais, ou criar simplesmente um ambiente mais agradável para o teu cliente, é uma estratégia de marketing olfativo. Então, isso que você comentou das tuas memórias olfativas, de você lembrar de um perfume, ou mesmo uma lembrança negativa, como esse caso de cheiro de falecimento, mesmo que a gente tem de cipreste, ou no caso de cemitério a gente tem às vezes aquele cheiro de lírio que é muito forte. Quando a gente coloca um cheiro que seja agradável para criar uma experiência mais positiva, é isso que a gente faz. E aí a gente tem um monte de hospital para citar para vocês. Ciro Libanês já fez trabalho com a gente para tirar aquele cheiro de hospital muito forte. Lá em Curitiba a gente tem um cemitério que é o nosso cliente, mas em linhas gerais o que a gente faz para ficar mais comum para o telespectador saber é quando a gente vai numa loja e a gente sente um cheiro dentro do ponto de venda. Então se eu falar para vocês aquele cheiro de grama da Nike, o cheiro de chocolate da Copenhagen, esses são alguns clientes nossos que a gente trabalha com eles. O cheiro da Nespresso, do café. Também. Quem é acostumado com shopping, você pode andar no shopping todo de olhos fechados que você vai detectando, não é, cada loja, que tem cheiros característicos, né? Exatamente. E para lá de agradáveis e convidativos. É interessante isso, né, doutora? É uma associação importante que a gente chama de memória olfativa. Né? A gente sabe que, na verdade, todo o sistema de olfação tem uma relação importante com uma área da memória, que é o sistema límbico, onde ali você tem tanto as emoções positivas quanto as negativas. E às vezes nem tão uma coisa ou a outra, né? Tudo se mistura um pouco. Claro. Enfim, não precisa Simples ser uma coisa, lembranças, aspas justamente, para simples. simplesmente uma lembrança de uma passagem pela loja em algum momento. E é muito importante isso. Realmente, para o produto, isso vai fazer uma diferença enorme, né? Eu sei, a gente morou muito tempo no exterior e entre a cozinha e a garagem passava pela lavanderia. E lá usava-se um sabão em pó que a minha esposa comprava lá, que só tem lá, a marca dela. E ele tem um cheiro todo característico. Agora a gente conseguiu o sabão para usar aqui, cada vez que eu passo também, mas é na hora. Quer eu queira, quer não. Não é que eu olho a caixa e vejo o sabão em pó e falo, nossa, do que é mesmo? Não. Ao passar, se eu fechar o olho, eu me desloco para lá. É verdade. É impressionante isso. É isso que a gente trabalha mesmo. Principalmente falando de supermercado, por exemplo, em que você vai ter um monte de produtos sendo destacado, como que você vai chamar a atenção para o seu cliente? Muitas vezes ele pode simplesmente não entrar num corredor e você não atende ele, você não chama a atenção dele com esse tipo de mídia, uma mídia mais visual. Mas o olfato você não tem como esconder ele. Então, não. Se a pessoa entra dentro de um supermercado e ela sente um cheiro de pão, sente um cheiro de chocolate, não tem como ela se esconder desse tipo de coisa. Aliás, hoje a grande estrela é o olfato, né? Mas todos os sentidos são importantíssimos, né, doutora? Sim.
Na minha área, um pouco mais especificamente, né, tem a audição, né, a gustação, que também, aliás, que tem uma relação super importante com o olfato, né? A gente sabe que muitas pessoas que perdem o olfato acabam perdendo o paladar ao longo do tempo, porque existe uma associação muito significativa, não só com a lembrança do odor do alimento, mas do gosto dele. Então, é mais uma coisa para chamar atenção, para o pessoal lembrar da questão do olfato, né? E da audição, então, imagina como a audição é importante para o dia a dia, né? Principalmente o paladar. Eu estava fazendo uma correlação, né, ao levantar. A gente faz sempre reuniões de pauta em relação aos temas, essa coisa toda. E a questão do paladar, né? Tem muita criança que come muito pouco, não come nada. Sim. Come nada. Talvez essas crianças, não sei, é uma dedução minha de um leigo, tenham um paladar muito apurado, que elas sentem um gosto pela coisa que nós não sentimos, né? Existe, mais uma vez, a questão da memória, né? Então, a criança, na verdade, ela vai ser apresentada a cada gosto, a cada sabor, e ela vai criar uma relação emocional com aquilo também. Então, eu não quis comer o brócolis e minha mãe me forçou a comer Mas logo o aquilo. brócolis, doutora, aí também vou te falar. Né? Que a geralmente gente come são porque essas. sabe que faz bem, né? Pois é. Porque acha que faz bem. Então, existe essa relação emocional com o paladar também, né? Acho que talvez as crianças tenham um pouquinho mais disso do que os adultos, que acabam comendo porque a gente sabe que precisa. Então, tem muito a ver essa relação. Essa memória que a doutora comentou... O programa é assim mesmo, agora você já matou a charada. Vai em frente, Edson. Então tá bom, Ruda. Essa memória olfativa... Deixa comigo. Essa memória que a gente tem do olfato, ele funciona mais ou menos assim, Ruda. Quando a gente vive uma carga emocional, o seu sistema límbico, ele, de certo modo, tira uma foto com o cheiro. E ele memoriza aquela carga de emoção com o cheiro que você viveu naquele momento. Então, quando a gente fala de paladar também, algumas pesquisas indicam que em torno de 70% do que a gente sente de gosto, na verdade, é olfato. Então, imagine que uma criança, quando ela está sendo pressionada pela mãe para comer um brócolis ou qualquer outro legume, alguma coisa que ela não goste, ela vai memorizar aquela carga emocional negativa. E aí, a próxima vez, seguida, às vezes, que ela vai sentindo aquele cheiro, quando ela sente o cheiro do brócolis, ela fala, opa, esse é o cheiro da bronca, da impressão. Então, você memoriza negativamente isso à criança, tá? Então, o que a gente tenta fazer é trazer, assim, memórias positivas para você causar uma boa experiência. Até porque, quando a gente fala de memória olfativa, a grande maioria das experiências que a gente guarda para a gente vem da infância. Ou da infância, ou de eventos traumáticos ou repetitivos durante a vida, né? Então, normalmente é assim. Aliás, a nossa vida toda, logicamente, é uma linha do tempo, né? A gente é aquilo que a gente sempre foi, né? Acho que desde o útero materno. Né, que a gente uma sucessão de fatos, né? Acho que o desenvolvimento do olfato é desde o útero, não é, doutora? Sim, com certeza. Na verdade, a gente já nasce com praticamente toda a questão olfativa pronta, né? A parte neurológica, central, toda pronta. A parte nasal ainda vai se desenvolver um pouco durante a vida, durante a infância, na verdade. E as memórias vão sendo criadas uma a uma mesmo, né? E eu imagino, com relação a essa questão dos produtos até, eu imagino como deve ser difícil para o paciente que não sente o cheiro nessa situação. Então, como você disse, né, o cheiro do pão, que lembra uma coisa da infância, de repente ele não tem mais essa capacidade de lembrar, né, de ter essa memória também. Recentemente, eu li até um artigo sobre isso, que falava que quando a pessoa não sente o cheiro, ela tem até dificuldade de associar, de fato, com emoções. Exatamente. Então, é mais difícil para ela associar a certas emoções alguns cheiros. Isso tem uma série de impactos, chega até em pontos de influenciar em vida sexual, porque não tem contato com o cheiro. Então, é de fato um problema quando você não tem... Olha, eu estou lembrando de tanto cheiro, eu já é cheiroso, né? Enquanto a doutora falava, eu me lembrei, morei certa vez perto de uma padaria, não é? Eu tinha uns 6, 7 anos, e lembro do cheiro e da hora, né? Que às 16 horas... Aliás, e tem o visual também, vou explicar o porquê. Às 16 horas, eles lançavam os doces que iam ser comercializados naquela tarde, não é? E o confeiteiro ia na porta da padaria fumar. Então, são essas três coisas, né? Era o cheiro, não, duas, né? O cheiro e a visão do confeiteiro. E não tem como esquecer, gente, essa memória olfativa. A visual, então, nem se fala, né? São coisas fantásticas, elas são inerentes. Eu acho que até para a fase da espiritualidade a gente leva isso. É um negócio fantástico, né? Se a gente olhar assim para as religiões, independente de qual religião a gente estiver olhando, né, mas olhar para os rituais, os cultos que as religiões trabalham, a gente vai perceber que a gente sempre tem essa figura muito forte, às vezes o cheiro de vela, às vezes o incenso, os sons, o cântico, a entonação de voz, até mesmo textura, do tipo veludo que usa em janela. Então, de fato, existem hoje grandes empresas, a gente está falando de grandes mesmo, multinacionais fortíssimas,
que investem muito forte em analisar não só essa questão de cultos que envolvem espiritualidade, para entender como isso pode ser aplicado em marca, mas também para alguns esportes que levam a um fanatismo, de certo modo, que é o caso do futebol. Então, quando a gente fala de grandes players de marketing, tem muita gente olhando esses ritos que a gente tem de cântico, de cheiro envolvido no ambiente, de iluminação envolvida, para trabalhar isso como uma experiência positiva para o cliente. O marketing, eu sou fã do marketing, sempre gostei de marketing, tive várias agências. Ele é tudo. Para quem gosta, não. Ele, na realidade, é tudo. Né? E o mais importante de todos os marketings é o pessoal. Sim. Né? Que a gente brinca com cheiros também, né? Na hora que você põe um polo, na hora que você põe Claro. sei lá, um outro perfume qualquer, não vou ficar citando marca aqui, mas é tudo. Não é? E a pessoa, ao conhecê-lo com aquele cheiro, vai acompanhar, porque é como uma digital olfativa, né? Vira uma marca mesmo. Uma né? marca. Sem dúvida. É interessante. Não é? Se nós, acho que você não é dessa época, tinha qual era o Silvestre, era Polo Silvestre, não estou me lembrando o nome agora. Tinha o Lancaster, isso na década de 70, eu era novinho, tá? Mas quem não tivesse tomado banho de Lancaster, a outra era o Pinho Silvestre. O vidrinho era um próprio pinho, assim. Eles são sazonais também. Eles nos remontam a décadas, Verdade. a pessoas, a ocasiões. Cheiro de sabonete, então, pelo amor de Deus, né? Sim, claro. Shampoo. Acho que até por isso hoje a gente vê muito nas propagandas os perfumes mesmo, né? Eles fazem as ligações entre o perfume e uma situação agradável. Que a gente faça já essa associação sem nem conhecer ainda o cheiro do perfume. É verdade. E aí, na hora que você sente aquele odor, você vai ligar a tudo aquilo que você já viu na propaganda, enfim. Então, é bem interessante. Isso que você comentou, Ruda, de fato marcar uma época os cheiros, é engraçado porque a gente percebe hoje, existem estudos que demonstram isso, né, que existe um paralelo muito forte entre perfumaria e moda. Então, eles sempre andam muito próximos. Então, isso para a gente é importante, porque quando a gente está trabalhando um ponto de venda, uma loja, a gente está construindo a experiência que ela vai ter no ponto de venda, a faixa etária do cliente, a gente consegue achar o perfume que ela gosta. Olha, porque ela gostava quando ela era jovem. Claro. Então, Bom, eu já citei 3, Gerard Revian, Pinho Silvestre e Lancaster. Então, a gente consegue perceber em grandes faixas, de acordo com a idade da pessoa, qual que é a perfumaria que vai agradar ela. Então, para a gente é uma ferramenta fantástica, porque você consegue acertar exatamente o público que você quer impactar, né? Muito e acontecem rejeições também, né? Às vezes eu coloco um perfume em uma loja e vai uma pessoa jovem, ela fala, poxa, cheiro de vó. É verdade. E acontece o oposto também, acontece. Cheiro de vó é bom, mas é verdade, é cheiro de leite de rosa, de sardina. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós temos materiais de apoio aqui, visual, vocês vão gostar. O tema é olfato. Sabe que esse tema está me cheirando bem? Já a gente volta. Agora um recado importante para você. A Sigo Rastreadores está ajudando muitas pessoas aqui no ABC a proteger seus veículos. Você que com muito esforço comprou seu carro, está desprotegido porque não conseguiu fazer o seguro convencional, então é com você que eu estou falando. A Sigo é a solução, a forma segura e econômica para você proteger e rastrear seu carro. Ligue agora mesmo para 0800 0044 600 e fale com os atendentes da Sigo. A partir de R$ 39,00 por mês e uma pequena taxa de instalação que poderá ser parcelada no cartão de crédito. Não é fácil? Então entre em contato e confira. O rastreador Sigo vai saber onde está seu carro 24 horas por dia. Se um sem vergonha roubar, furtar seu carro, você liga para a Sigo e eles localizam seu carro. Avisam a polícia e seguem juntos para recuperar o veículo. A Sigo funciona no Brasil inteiro. E se você quiser, a Sigo ainda inclui outros benefícios, como guincho, socorro mecânico, troca de pneu, chaveiro e assistência para a sua casa. E o monitoramento web, esse daí sim, isso eu quero te explicar bem melhor, que na minha opinião é sensacional. Com ele você pode ver onde seu carro está a qualquer momento, sabe como? Pelo computador ou pelo celular.
Amigo, liga agora mesmo para Sigo 0800 0044 600. Compre e eles vão até sua casa para instalar o rastreador e você já começa a proteger seu carro. É na hora. Sigo por onde você for. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Aí eu tenho um outro recado importantíssimo para passar para vocês. É em relação à meia maratona Santo André, com previsão de 4.000 participantes. A 13ª meia maratona Caixa Santo André. Principal prova de rua da cidade e tradicional no Grande ABC e já está com as inscrições abertas. Além do desafio dos 21 quilômetros e 100 metros de distância, esse é o que eu me inscrevi, vai acontecer no feriado do dia 12 de outubro. Vai haver ainda a corrida de 10 quilômetros, para quem não tem tanta resistência, e a caminhada de 5 quilômetros. Todas com largadas às 7h30 da manhã no Paço Andreense. A realização é da Prefeitura de Santo André em parceria com o Shopping ABC e a Caixa Econômica Federal. Todos os participantes receberão camiseta alusiva ao evento esportivo, medalha e kit lanche. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Prefeitura, que é o www.santoandré.sp.gov.br. As taxas são de R$ 70 e pessoas com mais de 60 anos terão desconto de 50%. A TV Mais vai transmitir com exclusividade toda a prova. É um oferecimento da incorporadora Patriani. E a gente volta com o tema número 2232, Olfato, recebendo a doutora Paula Ribeiro Lopes, otorrinolaringologista da clínica Rinomed, e também o Edson Lima Júnior, especialista em marketing sensorial da Biomist. A doutora nos trouxe duas fotos, é isso, doutora? Explicativas do canal olfativo, não é? Isso então mesmo. Vamos mostrar e baseado no monitor, a doutora pode ir explicando para a gente. Então, na verdade, isso daqui é um corte, a gente está vendo o rosto de lado, tá? Então, ali onde a gente vê essas fibrinhas, são as fibras do nervo olfatório, que entram lá em cima no teto do nariz. Ali a gente está vendo já um pedacinho do cérebro, tá? Então, dentro do nariz, a gente vê que essas fibras são muito expostas, elas ficam praticamente em contato o tempo inteiro com o ar ambiente e com tudo que tiver dentro do nariz, na realidade. Qualquer tipo de secreção, por uma rinite alérgica, uma rinocinusite, enfim. E ali um pouquinho à direita a gente vê o bulbo olfatório, que é a célula responsável, na verdade, por levar tudo isso que vem de dentro do nariz para a região mais central, para o córtex olfatório. O tabaco deve fazer um mal danado, né, para todo esse sistema. Acho que não existe coisa pior, né? Acho que o tabaco não faz bem para nada, mas para o né? nariz especificamente... Pro nariz, vou te falar um negócio, viu? Realmente, inclusive é uma das grandes causas de perda de olfato, que a gente chama de hiposmia e anosmia, né? Aqui é só um detalhe dessa mesma foto que a gente já explicou, que tem ali, então, a região com as células propriamente ditas e os neurônios saindo direto para a região central. Então, para entender, para as pessoas entenderem que é uma célula muito sensível e que fica extremamente fragilizada ali na região do nariz. Por isso que a gente pode ter muitíssimas causas, aliás, hoje mais de 200 causas conhecidas já de perda de olfato. Puxa. Bastante, né? Bastante mesmo. Praticamente. Mas 100% ou perde 20%, 30%? Existem graus variados, caso, né? Existem tanto as pessoas que não sentem nada, que é a anosmia, tem a hiposmia, que são as pessoas que sentem parcialmente, né? E a parosmia ou disosmia, que é quando a gente sente um cheiro diferente do que deveria. Então, a gente tem isso também? Tem. A gente sente o cheiro do pão, mas na verdade, no fundo, a gente está sentindo um cheiro azedo, um cheiro A leitura ruim. é outra, então. Exatamente. Por deficiência, logicamente. Porque essa célula, por ser um neurônio, não funciona bem. Puxa. Esse outro cartão aqui, Nil, vamos mostrar para os nossos amigos de casa. A doutora aqui vai ver se é a mesma coisa ou existem outros fatos a serem explicados aqui nesse cartão. Dá para você fechar mais, Nil? Fecha mais um pouquinho. Pode fechar no ar mesmo, isso. Olha lá. Isso. Nessa foto, na verdade, o que a gente vê de diferente são os seios da face, tá? Então, ali a região central do nariz, que é onde tem os cornetos, as estruturas nasais internas, e a gente vê a importância dessa associação, da proximidade com os seios da face, que são esses espaços arredondados que a gente vê dentro do osso já.
Tá? Então, também uma das causas de perda de olfato, que é a rinocinusite. Muito bom. E na prática até, Ruda, é engraçado porque a gente percebe que estabelecimentos que a gente vai aromatizar, que o público-alvo são pessoas de mais idade, a gente tem mais dificuldade, a gente tem que colocar mais perfume do que o normal, porque a pessoa já tem mais idade. Dependendo do público-alvo, então. Ela perde um pouco a sensibilidade ao aroma. Então, normalmente, lojas para público mais jovem, a gente tem que colocar um pouco menos perfumaria, porque a pessoa vai sentir com mais facilidade, já com pessoas de idade a gente tem que reforçar um pouco. Existe uma perda natural do olfato, Sim. né? Que a gente chama de presbiosmia. Aliás, é uma perda natural de tudo, né, doutora? Vai perder coisa lá longe, hein? Eu falo que o corpo é uma máquina, né? É verdade. Então, como toda máquina, chega uma hora que a gente precisa acertar uma coisinha aqui, pôr um olhinho ali, né? Não dá para trocar peça ou todas as peças. A gente não consegue trocar tudo, então no nariz quase nada a gente consegue mexer. Então, isso é muito comum, realmente. As células vão ficando envelhecidas e elas são trocadas por células respiratórias ou por outras células de preenchimento. E aí a pessoa vai naturalmente perdendo um pouquinho do olfato ao longo da vida. Isso é natural. Uhum. O nosso convidado também é Edson Lima Júnior, da Biomiss, trouxe fotos. E, Tassi, eu gostaria de começar com calma. Você vai colocando as fotos, ele trouxe 7, não é? E ele vai explicando para os nossos amigos de casa. É uma outra visão, né? Uma outra utilização do olfato. Fique à vontade, Edson. Tá legal. Então, o que eu quis trazer com essas fotos, Arruda, era para mostrar um pouco, porque é uma dúvida muito comum que o pessoal fala. Legal, então eu entendo o que é o marketing olfativo, eu sei que quero aromatizar uma loja, mas como que eu faço? O que eu faço para, de fato, deixar a loja cheirosa, tá, gente? A gente pode mudar um pouco de slide? Pode ir para a próxima? Então, gente, aqui são algumas das tecnologias que a gente aromatiza, tá, gente? Então, para quem tem essa dúvida de como fazer, como colocar cheiro na sua loja, no seu ambiente, é através dessas tecnologias aqui, tá? Então existe uma série de aparelhos que a gente coloca dentro do ambiente e eles automaticamente fazem a loja ficar com o cheirinho gostoso da marca. Eles que exalam o Exatamente. Em pontos estratégicos. Isso, exatamente. Hoje a gente tem um número muito grande de clientes que trabalham com esse tipo de tecnologia. Alguns são para ambientes maiores, outros menores, então cada um tem um tipo de particularidade, tá? E pode colocar no corredor do shopping já ou existem regras internas? Pode sim. Na verdade é uma estratégia muito comum quando a gente fala de aromatização de shopping, é colocar um cheiro que faça a pessoa dar uma relaxada, diminuir um pouco o nível de estresse dela, ela ficar mais tranquila e passar mais tempo dentro do shopping. Então a gente já fez alguns trabalhos, por exemplo, um shopping que é referência para a gente na nossa carteira é o Shopping Pátio Batel lá em Curitiba, que hoje está entre os 3 mais luxuosos do Brasil. No Batel mesmo? No Batel. Toda a aromatização do shopping ele foi feito pensando nesse conceito, em fazer a pessoa permanecer mais tempo no ponto de venda. Então também pode ser feito. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês nessa foto, gente, ali à direita dela, vocês podem ver que tem alguns produtos ali, né? Uma coisa que é muito comum acontecer, Ruda, é que assim, a pessoa coloca um cheiro na loja, dentro do ponto de venda dela, os clientes adoram o cheiro e começam a pedir para comprar, para levar para casa. Então nessa foto a gente tem ali, por exemplo, o perfume da Vila Romana, de roupa masculina. Tá. Então ali era uma demanda muito grande deles, que eles sempre pediam muito pra gente, os clientes pediam muito essa coisa de querer levar o cheiro para casa e a gente fez o lançamento da linha de produtos deles e foi um baita sucesso. Então isso é uma coisa que é natural. E são fragrâncias especiais. Exatamente. Desenvolvidas pela própria agência de vocês. Exatamente. A gente tem parceria hoje com 6 das 8 melhores casas de perfumaria do mundo. Eles desenvolvem perfumaria pra gente, a gente invasa e entrega para o cliente. Isso é muito importante. Sim, e é legal porque a gente percebe que assim, alguns varejos são super pequenos, a pessoa tem uma lojinha e mesmo assim ela está com um faturamento super legal, tá? De venda de produto. Esse produto aqui, Arruda, é outro trabalho que a gente faz, que a gente chama de uma linha chamada EcoMist. Ele é utilizado no seguinte caso, o cliente ele tem um aparelho na loja, mas ele quer reforçar a aromatização em um provador, ou então não quer colocar um aparelho que é só borrifar na loja. Essa é uma solução bem interessante. E recentemente a gente tem visto que as pessoas compram muito para casa. Porque, por exemplo, eu quero deixar um clima mais sofisticado porque eu vou receber minha sogra aqui em casa, por exemplo, em uma janta. Você coloca um cheiro amadeirado no ar. Vou receber meus amigos. Vai receber a sogra? Pois que tem cheiro? Uma cerimônia, né? Que cheiro? Coloca uma coisa mais chique, a sogra madeirado, merece. mas para ficar ou para se escafeder? Para ficar. Para ficar, tá bom. Mas dá para brincar com isso, sabe? Então cheguei numa sexta-feira em casa, super cansado, quero colocar uma fragrância relaxante. Ou vou receber meus amigos, quero colocar um frutal. Então isso para residência está tomando uma proporção legal. E esse é outro aparelhinho, é o mais comum que a gente trabalha, tá? Ele trabalha no modelo a pilhas, então de tempo em tempo ele borrifa o aroma dentro da tua loja e ele vai aromatizando bem legal. Você sabe que, independentemente, né, de toda esta ciência, né, que cobre
perfumaria, digamos assim, de ambientes, né? Tecnicamente falando, nós temos várias campanhas, imagina, com todos esses milhares de temas, a gente foi tirando um axioma de cada tema, né? E um deles, nós somos frontalmente contra a fritura, não é? Eu acho que a pessoa até pode, vai jantar fora, aproveita, pede lá um joelho de porco frito, sei lá, nunca em casa. Tanto é que as nossas amigas telespectadoras já pegaram a frigideira, já lavaram, não é? Já passaram no R$1,99, compraram um adesivo, adesivaram a frigideira e colocaram como enfeite. Por quê? O cheiro da fritura, ele fica impregnado na cortina, no carpete, no sofá, não é? Aí seria o aspecto negativo do cheiro. Né? Então, é fácil você detectar quando você adentra para uma residência onde os proprietários fazem uso de fritura, porque ninguém tira aquilo lá depois. Pode abrir a janela, destelhar a casa, aquilo fica realmente preso, não é? Aos tecidos, principalmente. Né? Então, é um ponto negativo. Além de outras campanhas que nós temos também, essa é boa também, doutora, contra os 4 pós brancos, não é? O sal, o açúcar, a farinha de trigo e a cocaína, da circunferência abdominal, não é? Que é um fator de risco. Não é? Agora nós precisamos bolar um para o nariz, doutora, para a gente ficar martelando aqui. Olha, se eu pudesse dar uma sugestão, eu acho que a sugestão seria procure ajuda no primeiro sinal de perda de olfato. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem em lidar com essas perdas é a pessoa que demora muito tempo para procurar. Então, ela acha que vai melhorar. Ela fala, eu não estou sentindo esse cheiro hoje, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Isso vai levando. Daqui a um ano, ela percebe que não melhorou e ela resolve procurar ajuda e muitas vezes isso já não é mais viável. Mas quando a doutora se refere à perda de olfato, de sentir menos, de não sentir nada, ou sentir um olfato invertido? A questão da inversão é mais comum da pessoa procurar ajuda. Porque chama atenção, né? É uma coisa que incomoda muito, na verdade. Agora, quando a pessoa sente menos, é a pior situação, porque ela leva por muito mais tempo isso. Então, ela acha que não, que é normal, que vai voltar, isso vai levando, e ela vai perdendo cada vez mais, até a hora que a gente não consegue ajudar mais. Isso independe da idade do paciente? Independente da idade do paciente. E quais são as patologias que mais incidem? Olha que pergunta caprichada. Técnica. Fiquei a tarde toda decorando lá na minha janela. Quais são as patologias que mais incidem, né, nessa questão da sua especialidade? A primeira causa e a mais comum são as infecções de via aérea, né? Então, gripes, resfriados, rinite alérgica, rinocinusite são a causa mais comum de perda de olfato, mesmo que parcial. E a grande vantagem é que, tratadas de forma rápida, realmente tem um sucesso de restauração do olfato. Agora, a segunda causa mais comum são os traumatismos, né? Os traumas crânioencefálicos. Acidente de carro, que é o mais comum de todos, queda de altura, enfim, qualquer trauma craniano. E aí sim já é um pouco mais difícil realmente o controle, né? Mas são as duas grandes causas. Tem por medicações, por diabetes, por hipertensão, por uso de químicos. Por exemplo, quem trabalha como cabeleireiro fica o dia inteiro em cima daquele ambiente que tem química, cheiros fortes. Também pode ter perda de olfato por conta disso. Eu acho que a parte profissional é bem importante, né? E outros funcionários especializados em elementos químicos, no geral. Né? É complicado. Qual foi a encomenda, Edson, que vocês tiveram assim, mais tipo assim, tirar cheiro de hospital? Como é que faz para você tirar um cheiro de hospital do hospital? Você pensa um pouquinho que nós vamos fazer um intervalo? Vamos ver se vocês conseguiram fazer, né? Essa receita aí. Porque cheiro de hospital é complicado, né? Farmácia já é mais ou menos. Se bem que hoje em dia as farmácias estão mais modernas, não é mais aquela farmácia, né, que a gente lê nos livros, né? Já a gente volta para o tema olfato. Ó, vê se você sente o cheirinho certinho de tudo. Qualquer erro, procure um profissional. E antes do Edson responder a pergunta em relação ao pedido, né, que a empresa Biomist recebeu mais diferenciado, né, tipo tirar cheiro de hospital, eu queria registrar aqui alguns e-mails. Tenho deficiência auditiva e também uso óculos, para a doutora. No entanto, possuo um olfato muito apurado. A explicação seria uma compensação natural
dos nossos sentidos ou teria outra explicação? Um abraço a todos, Dorival Mazzoni, Diadema, Piraporinha. Realmente é isso mesmo, existe essa compensação, sim. Na verdade, os 5 sentidos, eles são muito ligados, né, entre eles. Então, sempre que algum deles tem algum grau de deficiência, os outros precisam funcionar melhor. E o cérebro faz essa adaptação. É uma questão central mesmo do cérebro fazer uma adaptação para que o resto funcione melhor. E ainda bem que isso acontece, né? Nossa, aliás, a gente tem que cuidar muito do cérebro, né? Fala, Darcy, como é que cuida do cérebro? Nós fizemos um programa de brain gym, né? De ginástica cerebral. É importantíssimo, gente. Tira como referência o sistema elétrico de sua casa, não é? Tem de cuidar, de trocar os fios, sei lá, trocar o calibre dos cabos conforme todo esse material vai envelhecendo. Senão as sinapses, elas não passam mais, elas enferrujam. Exatamente, tem que ser treinado, o cérebro tem que ser treinado. É verdade. Né, para se manter e ativo. fazer exercício. E muito cuidado, principalmente com as pessoas aposentadas. A pessoa se aposenta, acha que acabou a vida, não vai mais fazer nada, não vai mais trabalhar. Eu sempre falo, fica em casa enchendo o saco da esposa. Não é que o homem não está acostumado a morar com a mulher 24 horas e vice-versa. Na vida tradicional, sim, ele sai para trabalhar, volta, aquela coisa toda. Ficou em casa, vira um inferno. Então não faça isso. E também não é distração só jogar bote ou jogar dominó na esquina. Precisa fazer alguma coisa, porque a capacidade hoje em dia, com as duas pontas se distanciando, Darcy, que pontas são essas? É a nova pediatria e a nova geriatria. Então nós estamos vivendo mais. Não é? Sim. E esses 10, 15 ou 20 ou 30 anos adicionados precisam ter qualidade. Falei e disse. Muito bem. Né, doutora? Foi no capricho agora, foi de coração. Rapidinho você já responde, Edson. Doutora, como podemos fazer para melhorar o olfato? Porque eu mal sinto cheiros e gostaria de saber como melhorar. Abraço, Ciro de Paula Neto, São Caetano. Na verdade, a gente não tem que pensar em melhorar o olfato, provavelmente recuperar uma perda que ele já teve. Né? Porque todo mundo nasce com uma capacidade plena de sentir os olfatos, o cheiro das coisas, os odores. E aí a gente tem perdas ao longo da vida. Então, o interessante para ele é pesquise, descubra o motivo dessa perda de olfato, porque se ela for descoberta a tempo, ela pode ser tratada e voltar 100%. Então, é muito importante isso, descubra a causa. Ela retroage ou ela só para de se agravar? Não, a célula olfativa ela pode se multiplicar, ela pode se curar sozinha, desde que ela tenha as condições adequadas para isso. Tá, perfeito. Né? Então, por exemplo, se ela ficar muito tempo sem funcionar, da mesma forma como qualquer outra coisa, né, como qualquer outra parte do corpo, ela vai parar de funcionar. Então, é importante ter essa procura. Boa noite a todos os convidados. Sou uma grande fã desse programa. É chato a gente ler elogio, mas que eu vou fazer o quê? Se colocar coisa negativa, eu falo também. Já acompanho vocês por um bom tempo, desde quando eu era criancinha. Não, isso é eu que estou inventando. E adoro cada tema abordado, pois nós aprendemos muito. Aline Jueli Comitri. Boa noite, gosto muito do seu programa, com assuntos variados e de bom gosto. Continuem assim, Haroldo Rix. Selma Regina Martins Tavares, boa noite, quero participar do sorteio do Estação Leopoldina Parrilha. Grata. Ruth Zimmer, já virei dependente cultural do seu programa, sempre agradando meu início de noite. Muito melhor que a novela. Ó, ela que pôs aqui, gente, não estou falando nada. Guarda, porque se der rolo... Estou brincando, mas ela falou isso mesmo. Boa noite, aprecio o seu programa nesta conceituada emissora. Gostaria de participar do sorteio. Renato Zimmer. Agora sim, a grande pergunta, eu demorei para chegar aí, Edson, para criar um suspense, não é? Qual o pedido mais difícil ou mais diferente que vocês receberam lá na Biomist? Olha, a gente já recebeu muita coisa super conceitual, sabe? Então, esse coisa do cheiro de hospital é um caso já meio comum para a gente, que a gente tira essa coisa do cheiro, aquele cheiro de remédio muito forte, né? É fácil para... É isso, o que a gente normalmente costuma colocar é um aroma que lembra, na verdade, a questão de limpeza, porque é uma preocupação nossa de que o ambiente esteja bem higienizado. Então, essa é a estratégia mais comum. Mas tem casos super diferentes, do tipo o cemitério. A gente tem um cemitério lá em Curitiba que é uma área de 2.000 metros. É um cemitério vertical e ele é inteiro aromatizado. Perfeito. E a proposta que a gente trouxe lá é que trouxesse um cheiro que de alguma maneira lembrasse com a proposta de família. Então a gente trouxe um cheiro que lembra uma coisa meio de grama, de parque, aquela coisa de contato com o verde para quebrar isso e mudou alguns processos dentro da empresa. Mas existe muita coisa envolvida, até regionalidade, Arruda. Por exemplo, tem um caso para a gente que é bem especial aqui em São Paulo, que a construtora Odebrecht contratou a gente porque ela tinha um tipo de imóvel que ela vendia muito para pessoas de origem nordestina.
Então, nesse tipo de mobiliado, a gente coloca um cheiro de coentro, porque ela vai resgatar aquela memória de infância dela, traz aquele carinho todo envolvido com o imóvel. Mas essa questão do coentro, se a gente vai para o sul do Brasil, já não pega, porque no sul você não consome o coentro, então você não tem essa memória criada, né? E aí vai, a gente tem casos até de poço de gasolina, que a gente aromatizou as bombas, tem casos super conceituais mesmo. No caso de cemitério que você citou, seria um cemitério vertical, né? Isso. Mas o principal de cemitérios tradicionais, que aliás estão acabando, né? Porque um cemitério convencional não tem coisa... Pior que aquilo, só a morte mesmo, né? Porque são feios, né? São coisas antigas. Depois eles denotam muito o status social de cada um. Um tem capela, outro é no chão, outro é isso. Agora com os vândalos, né? Eles levam os portões dos túmulos. Olha, é coisa feia. Pior que aquilo, só a morte, é verdade. E o surgimento desses cemitérios verticais, eu sei porque nós fizemos um programa inteirinho sobre cemitério aqui. Não é? E são cemitérios muito mais modernos e tem esses cemitérios tipo de Arlington, por exemplo, não é? Que são verdadeiros jardins. Não é? Mas os velórios continuam pegando ainda. Vocês nunca receberam nenhuma encomenda para velório? Principalmente aqueles velórios onde encontram-se 4, 5, 6 corpos. Né? A gente já recebeu nesse mesmo ambiente. E, na verdade, a gente criou toda uma atmosfera, inclusive nesses ambientes. Então, quando a pessoa chega no velório, o que a gente quis tirar é aquela associação de cemitério padrão, cheiro de lírio, de flor, de vela. Então, a gente colocou um outro aroma no ambiente que toma conta do local, exatamente para a pessoa não sentir esse cheiro e não despertar aquela carga muito negativa, que é um momento crítico, né? É um momento muito delicado que a pessoa está passando. Então, isso é muito mais de um carinho, de uma preocupação dos empreendedores para evitar esse evento traumático da família, né? Então, você tenta diminuir isso. E para encontros sociais, tipo casamento, tipo, sei lá, aniversário de criança, cheirar goma de mascara, chiclete, né? Super comum. Nosso foco ainda é varejo de moda, mas é muito comum. As pessoas veem a gente nas lojas e daí chamam a gente para fazer casamento, festa de 15 anos, e aí a pessoa lança até brindes, com um brinde exclusivo da pessoa para o evento. Isso é cada vez mais comum. Participação de feiras. A gente está tendo agora São Paulo Boat Show aqui em São Paulo, a gente está aromatizando stand, evento também é uma coisa muito comum. Né? É interessante, né, doutora? Olha, se as salas de medicações infantil tivessem um cheirinho de chiclete, ia ser tão mais fácil, né? É verdade, não é? Porque elas já chegam com medo, né, da situação. Se tiver um odor agradável, ia ajudar muito. Tem um caso bem especial para a gente aqui também, que é o graque, que a gente aromatiza com um cheiro de pitanga, que é um frutal que explode, é uma fragrância super quente, super envolvente. Então é legal, a gente já recebeu alguns feedbacks das próprias crianças que durante o tratamento eles pedem para ir até a região onde tem o cheirinho para sentir, para dar uma alegrada. Então a gente consegue construir isso, né? A gente deixou o ambiente mais alegre, mais leve para as crianças e ele cai super bem. Sim, muito legal. É muito legal isso aí. E não existe, não em relação aos odores da Biomist, mas existe algum odor, doutora, que a gente deve evitar? Muito forte ou que possa trazer prejuízos? Né? Não alguma coisa muito específica, né? O que a gente pede é que a pessoa evite alguns produtos químicos que são, né, que tem a base de zinco, madeira, magnésio, claro, a própria fumaça do cigarro, que também é um odor que é muito, né, agressivo. Enfim, mais situações ocupacionais, assim, realmente de trabalho, do que odores do dia a dia, né? Então, é a exposição prolongada que é um problema, nunca a exposição eventual. Então, se de repente a gente vai no cabeleireiro, sente aquele cheiro forte da química, uma vez ou outra, assim, não tem problema nenhum. O problema é a exposição recorrente. Constante, né? Para os profissionais para que os profissionais, estão trabalhando, justamente. Né? E quem tem bebezinho, gente, a gente fica imaginando, né? Quem tem um pai fumante, um tio fumante, né? Ou mesmo um avô fumante, né? É um crime, né, doutora? Vamos falar a verdade. Não, o que eu mais vejo em criança pequena são os distúrbios respiratórios causados pelo cigarro. Então, a família que fuma, a criança já cresce com aquilo, então ela vai ter uma rinite crônica, ela vai ter dificuldade para dormir, vai roncar à noite, vai se tornar um respirador oral e vai ter uma série de dificuldades durante a vida. É muito comum e realmente é um problemão. Antigamente, eu sou ex-fumante, nos aviões se fumava até a cadeira X lá, a poltrona Y, né? É a coisa mais ignorante, mais estúpida do mundo. O avião confinado, ninguém pode abrir a janelinha, né?
Como é que não adiantava nada, né, doutora? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não faz. Inclusive, essa lei nova do antifumo, né, onde os ambientes fechados não podem ter, estão seguindo justamente essa ideia, né, do avião fechado, de você estar numa sala fechada com pessoas que fumam. A gente sabe que o fumo passivo é tão prejudicial quanto o ativo. Talvez uma exposição um pouco mais prolongada, mas que vão gerar todos os mesmos problemas da pessoa que fuma. Então, realmente, é um absurdo para as outras pessoas que estão em volta terem que passar por isso, né? Uma outra preocupação que nós temos, né, sempre pensando na dona de casa, no filhinho, na família, né, na questão das inalações, né? Que tem pessoas que vêm com inalações do tempo da Bisa. A Bisa falou que inalação de X erva é legal. Tem alguma coisa que contradiga, né, essas heranças das vovozinhas? Tem muito estudo sobre isso, na verdade, Darcy. Então, por exemplo, a gente sabe que o hortelã, a menta, que eles pedem para fazer, né, infiltrar no vapor e tudo mais, que elas, na verdade, dão a sensação de uma respiração melhor. Isso não ocorre efetivamente, mas a sensação de que o ar passa com mais facilidade, isso é real. Mas não vai resolver o problema da pessoa, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que a lavagem com soro fisiológico, as inalações com soro fisiológico, tem um efeito muito melhor a longo prazo, independente do que for feito de erva misturada aí, só o soro já é suficiente. Bom, nós estamos entrando na reta final do nosso programa. Eu gostaria de deixar o Edson Lima Júnior, começando com ele, que é especialista em marketing sensorial da Biomist, né? À vontade para você falar da Biomist, falar para os empresários, nós estamos numa região aqui que vai ter indústria assim lá longe também, né? Falasse um pouquinho diretamente como se estivesse fazendo um clipe da Biomist, o Edson, em troca a sua gentileza de ter vindo. Obrigado, Ruda. Bem, gente, o marketing olfativo é uma estratégia que ela é focada, isso falando de varejo, principalmente no aumento de vendas, né? Então, a proposta é muito simples, a gente definir qual que é o cheiro que vai estimular mais a tua venda, que vai fazer seu cliente se sentir melhor na tua loja e, com isso, você ter um melhor desempenho de vendas, tá? É um trabalho simples, é um trabalho rápido e bem barato, tá? A gente tem alguns indicadores que mostram que são super acessíveis, não é nada de outro mundo, por mais que a gente fale muito de casos de empresas muito grandes, é super acessível, é um trabalho bem tranquilo de ser feito. Tá? E como é que vocês fazem? Só curiosamente perguntando, vocês vão no local, vocês Sim. levam uma amostra daquele, como é que é isso? A gente vai até o local porque, na verdade, é uma estratégia de comunicação e do mesmo modo que os sentidos a gente vem falando nisso no programa, a gente tem que estar em sinergia com os outros recursos de comunicação da marca. Então, a decoração que ela usa, qual que é a missão da empresa, que tipo de cliente que ela atende, o tipo de peça que ela vende. Então, na verdade, a gente vai até a loja para entender qual que é esse contexto e, em cima disso, fazer as recomendações para o cliente. Então, a gente faz um briefing antes. E o resultado é rápido? Qual é o tempo de... Meia hora está funcionando, é rapidinho. Ah, é? É bem rápido. É bem tranquilo e a gente tem clientes com resultados super especiais. Assim. A gente tem uma reportagem para a gente que é bem marcante da Copenhagen, que ela falou no Isto é Negócio que ela teve um aumento de venda na casa de 37% depois que ela colocou o cheiro de chocolate. Então, dá resultado e é super legal. Agora, no mesmo nicho de segmento, né? Então, você recebe a encomenda de uma loja forte em cacau, que quer que pese bem o clima de cacau. Aí uma outra no mesmo shopping também trabalha, não vamos citar nomes aqui. Como é que você faz esse cacau aqui se é diferente desse outro cacau lá? No caso desse segmento, que a gente fala de uma linha gourmet, que é o cheiro de comida, a estratégia é muito básica, tá, Ruda? É simplesmente deixar a pessoa com fome. Então, o meu cheiro de chocolate não interfere tanto com o teu cheiro de chocolate, porque a ideia básica é, vamos fazer nossos clientes ficarem com fome. Então, nesse tipo de segmento não impacta. No outro segmentos, tipo varejo de moda, de calçados, que a gente tem várias lojas iguais, aí interfere. Aí a gente tem que se preocupar, tem que explicar para os clientes, explicar quem que está usando tal fragrância, ou partir para um desenvolvimento exclusivo, que é um cheiro só da pessoa e ninguém mais tem. É interessante, né? No shopping Ibirapuera, é isso, Ibirapuera, no piso térreo, né? Tem um armazém bem, faz de conta que é um armazém antigo, com a parede pintada de um armazém. Então, o efeito visual é quase sinestésico também, né? Porque dali daquela pintura você vai, encontra os frios, as frutas cristalizadas, dissecadas, sei lá. E você viaja no tempo, porque tudo te leva, né, à recordação dos velhos armazéns. Os queijos, aquela coisa toda. Ele conta uma história, né? É exatamente isso que a gente faz. A partir do momento que você define qual que é a história que você quer contar para o teu cliente, a gente vai pegando os recursos sensoriais que criam essa atmosfera. Edson, vamos passar para os nossos amigos de casa, então. Edson Lima Júnior, especialista em marketing sensorial da Biomist. O site, gente, qualquer dúvida, é www.biomist.com.br.
e tem... Esse telefone de onde é? De São Paulo, aqui de São Diadema. Paulo. Tá, tem um telefone facínimo. Parece até do SAMU esse telefone aí. Obrigado, Edson. Um forte abraço. Obrigado, o Edson veio direto de Curitiba, é isso? Curitiba. O nosso programa volta hoje, não? Volto hoje. Volta hoje. Então, um bom retorno para Obrigado. você. É pertinho, né? De avião é pertinho. Mais fácil que chegar no Guarujá. Doutora Paula Ribeiro Lopes, otorrinolaringologista da clínica Rinomed. Tem um telefone de contato, podemos colocar? Sim. Então, aí o telefone da doutora Paula. Suas despedidas e recomendações finais, doutora. Mais uma vez, obrigada pelo convite. O que eu queria deixar de mensagem aqui foi, como eu disse, eu acho importante que, se você tem uma perda de olfato, uma diminuição do olfato que seja, procure um médico, procure um otorrinolaringologista. Existe tratamento, muitas vezes existe cura para o seu caso. Então, procure saber a causa dele direitinho, que a gente vai conseguir te ajudar dentro do que for possível. Com certeza. Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Vamos para o resultado do sorteio e vai levar do Estação Leopoldina, Parrídia. É um belo do jantar, viu, gente? Não é brincadeira, não. É carne de primeiríssima qualidade, no valor de R$ 150. Irani Balek. Irani Balek, por gentileza, Irani, entre em contato com a nossa produção, procurar por Gisele Firmino Silva Braga Pinto Correia, e ela vai... Aí você passa o voucher para a pessoa, é isso? A mãe do Luca, é conhecida como a mãe do Luquinha e esposa do nosso querido Guto, Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, como se diz lá em Roma. Vamos para Roma agora, não é? Lá perto do que você quer? Perto de onde você quer? Pode ser em Florença. Florença, você está chique, hein? Tô. Tá. Lá em Florença, quando se cruza com a pessoa que você gosta, ela está indo embora, você grita, ei, bella, ei, tchau, se vediamo domani. O Berlusconi fala assim. Tchau, até amanhã, gente. Amanhã, novo tema, novos convidados. De todos os sentidos, a vista é o mais superficial, o ouvido, o mais orgulhoso, o olfato, o mais voluptuoso, o gosto, o mais inconstante, e o tato, o mais profundo. Diderot.